botar aqui, pronto. E a aula de hoje ela vai ser uma mistura de aula sobre polaridade e uma aula sobre detergente. Por que eu vou misturar esses dois conceitos? Primeiro, porque polaridade é muito importante. Eu não vou dar uma aula exclusiva de polaridade porque é muito amplo. Vocês não estão entendendo. Polaridade é uma coisa super fácil de se entender e ao mesmo tempo, se tu tem um domínio completo de polaridade, tu mata 5, 6, às vezes até 7 questões do Enem, tá? Porque você vai precisar dela, inclusive em biologia, né? Inclusive fora da química, inclusive na física, em tudo você vai precisar de polaridade, porque é um conceito fundamental, fundamental. Então, eu vou botar aqui o nome de polaridade, mas o objetivo da aula não é tratar sobre polaridade, tá certo? É sobre tratar sobre o detergente, então eu vou aplicar nesse contexto, que é muito possível, assim, muito provável que o Enem aborde, tá? Assim, porque é um conteúdo cara Enem, é isso que eu quero dizer. Polaridade. Se você for fazedor velho de Enem, você com certeza vai ver, pô, mano, isso aqui é a cara do Enem. A cara do Enem de pedir um negócio desse. Então, vamos começar bem de leve com o conceito. A primeira coisa, o que a gente pensa em uma coisa polar? Puxa, tudo que falou, bipolaridade. Pô, uma pessoa, né, instável, digamos assim, uma hora tá num extremo, outra hora tá no outro. A polaridade da Guerra Fria, pô, o contexto, né, é um polo representando o bloco socialista e outro polo representando o bloco comunista. Capitalista. Aqui é o comunista, aqui é o capitalista. Sempre imaginando um quadro do mundo, né? Por mais que aqui seja a minha direita, no mundo, né, no quadro do mundo, a União Soviética fica pra cá. Então, polaridade a gente já imagina como sendo uma tensão em que aqui tem um lado, né, tem um polo e aqui tem outro extremo. A gente imagina a polaridade assim. E na química e física, né, quando a gente está tratando de polaridade, a gente vai estar tratando também de dois polos, só que mais precisamente, deixa eu ver se assim fica melhor. Acho que fica, né? A gente está tratando precisamente de dois polos, só que um lado é positivo e o outro lado é negativo. Essa é a diferença entre os polos. Peraí, gente. Essa é a diferença entre os polos, tá certo? Então, um lado positivo e outro lado negativo. Outra coisa que você tem que saber como conceito básico é que opostos, nesse sentido aqui, né, de carga, opostos se atraem. Isso aqui já é um conceito muito batido. Todo o oposto, ou seja, toda a parte positiva vai sofrer uma atração para a parte negativa, bem como a parte negativa vai sofrer uma atração pela parte positiva. São os dois se juntando. O mesmo vale para negativo com negativo se repelir. Nesse contexto aqui, negativo repele, então vai pra cá, né? É que também fica a mesma coisa, né? Enfim, repele, sei lá como é que eu posso fazer uma repulsa. Repulsa, né? Esse aqui vem pra cá, se afasta, esse aqui vem pra cá, se afasta. Tranquilo? Então, beleza. Agora sim eu vou desenhar aqui alguns conceitos. Você consegue imaginar uma molécula? Uma molécula ela é composta por átomos, certo? O átomo ele não é uma molécula, pelo amor de Deus. É a junção de alguns átomos que formam uma molécula. Então eu vou desenhar aqui uma molécula a mais conhecida de todas, a molécula de água. Gente, por que não tá fixo que eu tô começando a ficar brabo com isso aqui? De água, tá? Gente, peraí. Acho que agora foi. A molécula de água. Não é possível. Não é possível. Gente, eu vou desligar aqui porque senão ele não se comporta. Tá.
Uma molécula de água, tá? Gente, desculpa mesmo, tá? Mas é que ele não tá se comportando. Depois eu vou mexer nas configurações pra não ficar se mexendo. Então, uma molécula de água, a gente vai abaixar. É H2O. A gente já sabe disso, beleza. Era só ter desligado o brilho adaptável. Pronto, gente. Agora sim vai ficar fixo nessa quantidade de brilho aqui. Uma molécula de água. Pô, me estressei legal. Uma molécula de água todo mundo já tem aqui em mente que ela é H2O, certo? Só que porque formou uma bolinha, tudo bem. Olha isso. Agora vem uma parte bem interessante. A gente sabe que tem um oxigênio e 2 Hs. Só que tem uma coisa ainda mais curiosa. Pega lá na tabela periódica, o H. Ele não é uma molécula, né, que tem aqui, vamos supor, vamos fazer aqui um elemento. O elemento H. O átomo ele só tem um elétron ali fora. Um elétron girando aqui no orbital. Só tem um. Vou desenhar o orbital, um elétron um pouquinho maior. É que o elétron ele não é grande, tá, gente? O elétron é um taquinho de nada. Vou desenhar ele bem pequenininho e vou desenhar até ele de outra cor. Uma cor que represente, né, um elétron, ao menos pra mim. Foi. Vermelho. O elétron, gente, ele é uma partícula de carga negativa. Tranquilo? Todo núcleo que é do próton, todo núcleo de um elétron, na verdade, não do próton, todo núcleo de um elétron sem exceção, todo núcleo de um elétron é composto por prótons e nêutrons. Aí você vai me dizer, tá bom, Luana, isso é a coisa mais básica, eu já ouvi isso aqui em todo lugar. É básico e não é. Por quê? Porque é óbvio que é básico, todo mundo já ouviu. E o próton tem carga positiva e o nêutron tem carga neutra. Você concorda comigo que a partir do momento que um núcleo é feito apenas de prótons e nêutrons, consequentemente, o núcleo vai ser positivo? O núcleo inteiro vai ser positivo? E aí, vamos supor que o número de prótons aqui seja 1. E esquece o número de nêutrons, tá? Imagina que o número de prótons é 1. Ou seja, uma coisa positiva vai atrair quantas coisas negativas? Ou seja, com uma carga. Uma coisa negativa. Apenas uma. Vou botar aqui, ó. 1. Só que nesse caso aqui negativo. Tá certo? Então, o próton que tem aqui nesse núcleo, essa carguinha positiva, tá atraindo o que pra ele? Apenas um elétron. Um próton atrai um elétron. Acabou. Por isso que eles dizem, ó, número Z é igual a E. Opa, igual a N, não. É igual a E. Sendo Z, e que é igual a P. Sendo Z número atômico. O que é número atômico? O número de prótons. Isso é a identidade do átomo. Quantos prótons ele tem é um número. É o que diz o que ele é. Por isso que eu peguei aqui o hidrogênio. Porque ele é muito simplesinho. É só um. É só um. Certo? Aí, beleza, né? Vamos analisando isso aqui, mas não é só... Ó, também tem os nêutrons, que eles têm massa, eles contabilizam. Tem tudo neles, tá? Eu estou querendo dizer que o número atômico vai ser o mesmo número de elétrons e de prótons. De elétrons nem sempre, mas de prótons sempre, tá? Porque de elétrons nem sempre, porque às vezes vai ser um íon, né? Enfim, um íon é um átomo eletricamente carregado, ou seja, ele recebeu ou ele perdeu um elétron. E aí que vem um ponto. Você concorda comigo que aqui ele tá neutro? Porque se tem um próton e um elétron, você concorda que uma coisa positiva mais uma coisa negativa, ele não tá eletrizado, ele tá com 0 de carga. Você concorda comigo? Certo. Agora imagina que você, vou deixar esse conhecimento de canto e vou puxar aqui de novo. Você concorda comigo que aqui nesse... Eu tô te afirmando que é 1, tá? Aqui nesse hidrogênio tem um elétron, que ele tá compartilhando com o oxigênio. Um elétron. Então aqui ele tá na camadinha dele e tem um elétron.
E aqui também tá na camadinha dele. Vou até desenhar o elétron de uma forma diferente. Tem um elétron aqui e tem um elétron aqui, beleza? Ó, muito tranquilo. E o oxigênio, ele tem 6 elétrons nessa última camada. Prontos para compartilhar. Não é que ele tem 6 elétrons ao todo, é que na última camada, que é a camada onde tu pode doar ou receber, chamada camada de valência, até vou escrever aqui, ó, camada de valência, mas isso aqui não importa, tá? Depois você vai pegar essas tecnicidades. Camada de valência, que é a última camada, né? É a última. Se você ainda quiser fazer, né, uma setinha assim, última. O último orbital. É onde todos os prótons, todos os elétrons, todos os próximos elétrons, todos os nêutrons, todos os elétrons, que é esse daqui, ó. Lembra, ó, o núcleo é feito de prótons e nêutrons. Essa parte aqui externa, que se chama eletrosfera, tem apenas elétrons, tá? E o elétron a gente considera como uma massa desprezível. O que a gente vai considerar dele? A carga. Então, mas isso aí também não importa, tá? Isso daí só importaria lá em radioatividade, uma coisa um pouco mais complexa. Aqui, a única coisa que você tem que saber é que na camada de valência, todos os elétrons, claro que tem exceções, mas eu não vou tratar de exceções, todos os elétrons buscam 8. Todos os átomos buscam 8. 8 o quê? 8 elétrons no último orbital. Então, o oxigênio, excluindo o fato aqui do hidrogênio, tá? Que o hidrogênio, ele se estabiliza com um elétron. Excluindo o fato dele. Vamos lá. O oxigênio, ele tem 6 no último orbital. Olha isso, 6. Ele só precisa de mais 2 elétrons para fechar 8. Como ele faz para fechar 8 com 2 hidrogênios? O hidrogênio vai chegar aqui nele, ó, ele tá aqui, ele vai lá, vai fazer uma pontezinha de ligação com esse daqui. Pronto, agora olha isso. Ele fez uma pontezinha de ligação. Isso aqui é uma ligação e uma ligação. O que significa uma ligação? Compartilhando um elétron, já que isso aqui não é... Ó, eles estão compartilhando um elétron, tá? Ou seja, é como se essa caneta aqui, ela é minha ou ela é tua? Não, ela é de nós duas. Imagine que você tá na escola e alguém pergunta... tem a turma da manhã e a turma da tarde, tá? E aí vocês sentam nas suas mesas. Aí a escola tem, vamos supor, ao todo 40 alunos, só que ela tem 20 classes. Aí você vai perguntar, como isso é possível? Porque cada aluno precisaria de uma classe? Aí a escola fala, sim, só eles compartilham. O turno da tarde, que tem 20 alunos, utilizam as 20 classes. E o turno da manhã, que tem 20 alunos, utilizam essas mesmas 20 classes. Então eles compartilham. Eu não preciso ter 40 classes ao todo. 20 classes atendem a 40 alunos. Nesse caso aqui, ó, gente, 2 elétrons... 4 elétrons vai atender as demandas de cada um deles. Você concorda comigo? Poxa, uma coisa bem tranquila, né? Então, olha isso que acontece. O átomozinho de... O átomozinho não. O elétron... É que eu tô tentando pegar só o elétron. Ah, tá, eu peguei. O elétron, gente... Quem é que é muito eletronegativo? Ou seja, quem é que tem o poder de atrair muitos elétrons? O oxigênio. Ele é por isso que a gente chama... O que é uma coisa oxidante? Normalmente a gente faz uma alusão ao oxigênio. Por quê? Porque é uma coisa que tem uma potência de roubar elétrons muito grande. Então ela vai lá e, destrói, corrói muita coisa. Porque ela vai lá e rouba. Imagina que tu tá dentro... Tu foi lá... botou um ferro, assim, né? Tu expôs um ferro, e conforme o tempo foi passando, ele foi ficando com ferrugem. É literalmente ferro mais oxigênio. Ele foi ali e começou a dar uma degradada no ferro. Por quê? Porque ele tá oxidando aquilo ali, tá roubando elétrons aquilo ali, tá certo? Então,
o oxigênio tem um poder muito grande de oxidar. Então ele vai lá, ó, a gente tá compartilhando elétrons, claro que estamos. Só que... tô tentando pegar só essa... Só que esse elétron aqui tá mais pra mim. Conseguiu compreender? Nós estamos compartilhando, isso aí não há nenhum problema. Só que eles vão estar girando mais próximo do meu orbital do que do teu. Então você concorda comigo que aqui vai ficar um polo? Aqui em cima vai ficar um polo, aqui embaixo no caso, né? Vai ficar um polo mais positivo. Por quê? Porque aqui, lembrem, gente, continua tendo o próton. A carga positiva, ó, antes para dar 0 a 0, para o átomo estar normal, sem estar eletrizado, tinha o número de prótons e o número de elétrons. Agora é como se ele tivesse perdido o elétron. Ele não perdeu o elétron só se distanciou muito dele. Por quê? Porque o oxigênio tem esse poder de roubar. Então, o elétron se distanciou dele, ele ficou mais positivo, porque, ó, ele tá... O próton ele não perdeu, tá? Isso é uma coisa... certeza. No núcleo dele ainda tem uma carga positiva. Então, o próton ele não perdeu. O elétron, ele não é que ele perdeu, mas, né, o elétron não tá mais sob domínio dele, tá muito mais sob domínio do oxigênio. Então, o que ele vai lá e faz? Ele vai lá e fica com uma carga positiva. Porque ele perdeu uma carga negativa dele. E ele não perdeu nenhuma carga positiva, só a carga negativa. Então, é como se nessa brincadeira aqui não fosse mais um do próton e menos um do elétron. É como se fosse apenas mais um. Então, o resultado dá 1. 1 é positivo. Ou mais um, se quiser pôr. Já o elétron, não, poxa, já o oxigênio, não. O oxigênio ficou super negativo, tá? Porque ele recebeu mais 2 elétrons, mais 2 cargas negativas. O próton dele continua tendo ali é que não é 6, né? É porque não é 6, tá, gente? Ele tem mais, mas vamos supor que fosse 6. Continua tendo 6, só que agora... ele tem 6 prótons, que é uma coisa positiva. Não é 6, por favor, não é 6. Eu tô utilizando a fins de demonstração. Ele tinha 6 prótons e 6 elétrons. E os nêutrons lá a gente não vai classificar porque ele não tem carga, tá? A gente não vai botar aqui nessa brincadeira. Então agora quanto ele vai ter? Se ele recebeu mais 2, então agora ao invés de ter esses 6 elétrons, ele vai ter 8. Qual é que vai ser a carga dele? Menos 2. O elétron é uma coisa negativa. Então é como se ele tivesse... R$6 pagos e R$8 de dívida, né? Ele atraiu mais 2 de dívida. Ele atraiu uma dívida de 2. Eu tô falando isso aqui no valor da carga dele, se é uma carga positiva ou se é uma carga negativa. Então, você concorda comigo que ele ficou negativo e o hidrogênio ficou positivo. Ótimo. Então, você concorda comigo que tem uma polaridade? É como se nessa molécula aqui, ó... É literalmente essa molécula aqui, ó, uma ligação aqui... outra ligação aqui, um compartilhamento de elétrons aqui e um outro compartilhamento de elétrons aqui, sendo aqui positivo e aqui negativo. Uma molécula totalmente polar, tá? Polar, ou seja, que tem 2 polos, um lado positivo e outro negativo. Então até aqui tá tudo muito bem entendido. Agora imagina que eu tô aqui com um copo. Vou pegar aqui e vou desenhar um quadrado. E eu vou preencher esse quadrado com água. Vou preencher esse quadrado aqui com... Mano, por que tá tão grande? Aqui. Preenchi com água esse quadradão aqui. Esse quadradinho, né? Porque não é um quadradão. Ótimo. Aí o que eu vou fazer com ele? Você concorda comigo que se eu fizer uma estratificação, ou seja, ampliei aqui, esse ponto aqui, eu ampliei, vão ter várias moléculas de água, ou seja, vão ter várias estruturas assim, ó, de H2O, muitas, né? Certo. Aí agora vem um ponto muito importante. Você acha que elas vão estar como? Positivo atrai positivo. Aqui tem um lado negativo e aqui tem um lado positivo. Como é que elas vão estar se estruturando? Cada parte, ó, aí agora eu vou duplicar essa molécula aqui várias vezes, tá? Opa, ficou muito grande. Várias vezes só para fins didáticos. Pronto. Não, vou fazer só mais uma aqui para fins didáticos. Pronto. Agora, imagina.
Você concorda que a cabecinha é positiva e as perninhas, no caso, o oxigênio é positivo e o hidrogênio o oxigênio é negativo e o hidrogênio é positivo. Então, se eu pegasse essa... O que aconteceu? Meu Deus. Aqui foi. Se eu pegasse isso daqui, você acha que ia estar como? A cabeça ia estar com cabeça? Óbvio que não. Positivo não atrai positivo. É negativo que atrai positivo. Então, olha onde é que estaria a cabecinha do hidrogênio. Aqui. Do oxigênio. No final do hidrogênio, que é na parte positiva. Você concorda que aqui é uma coisa negativa aqui em cima e positiva aqui embaixo. É assim que eles ficam. Por isso que eles se grudam. Por isso que a água fica grudadinha, tá? Grudam tanto, né? Justamente por isso, ó. Bem tranquilo. Agora eu acho que vem um ponto... Acho que talvez seja um dos pontos mais interessantes que tem. Eu vou... Aí, essa, ó, tá vendo aqui, ó? A cabecinha do hidrogênio aqui. E assim fica com toda a água. Aí, tudo bem. A gente já viu que a água, ela é polar, né? Ela tem 2 polos. Muito bem. Muito tranquilo. A água pura, né? Poxa, a água que você tem na sua geladeira, ela tem muitos sais dentro dela, tá? Não é uma água destilada, não é uma água pura, não é só H2O. E talvez tenha impurezas, né? Vai depender da região. Da região ou da casa, sei lá. Agora, nem aqui, ó, compartilhamento, né? Pra ficar bonitinho aqui no compartilhamento. Isso. Agora, ok, a gente já viu como é que fica nesse corpão de água e as suas moléculas. E a gente já soube que ela é polar, então a gente já deu uma olhada na polaridade. Como é que... Imagina que você adicionou sal aqui dentro. A gente já vai explicar o detergente. Calma. Isso aqui é importante, senão vocês não vão entender o detergente. Eu adicionei sal ali dentro. Vou pegar essa daqui. Eu adicionei sal aqui dentro. Oxi, por que não tá pegando? Oxi. Gente, eu vou pegar a borracha pra então ir apagando, tá? Não entendi por que não tá pegando. Oxe, mas era pra apagar por área. Não entendi. Vou fazer aqui uma água, tá, gente? Imagine que eu joguei sal nela, que não vai funcionar, porque o branco não quer funcionar, tá? Depois eu vou checar o que aconteceu aqui. Então, ó, aqui é uma água, eu joguei sal ali dentro e o sal vai ficar de uma cor não intuitiva. Vai ficar, sei lá, dessa cor aqui, porque eu não consigo fazer. O que é o sal? Vamos pegar uma molécula de sal, é NaCl, ou seja, cloreto, aqui do cloro, né, cloreto. E esse aqui de sódio. Tranquilo? Isso aqui é um sal. Aí você vai ver aqui e você vai ver, poxa, o Cl. O Cl não tá lá no outro lado da tabela. Isso daí você não precisa saber. Só eu vou passar uma verdade pra vocês. O cloreto de sódio é muito... Gente, assim, ele é ávido por elétron. Ele é muito eletronegativo, tá? Pensa assim, ó, tem uma tabelinha que são todos os halogênios. Eles são os mais eletronegativos, que são quem tem o 7 na última camada. Ou seja, só precisa de um. Ele quer muito aquele 1 elétron para completar os 8 e ficar estável. E o oxigênio, que não são os halogênios, tá?
Não é do grupo dos halogênios, na verdade ele tá no grupo 6. E também o nitrogênio. São os mais eletronegativos. É oxigênio. Na verdade começa com flúor, depois vai para o Cl, aí vem oxigênio, nitrogênio, aí vem boro e iodo. Esses daqui, ó, gente, são os mais eletronegativos, tá? Da tabela periódica. Agora sim. São os mais eletronegativos da tabela periódica. Mas aí vamos lá. Você tem Você tem aqui, né, o Cl, que é muito eletronegativo, ele tá ávido por um elétron. E você tem o sódio, que é muito eletropositivo, ele tá doido pra te dar um elétron. Olha, eles vão lá, vão fazer a ligação. Irmão, um quer muito dar, o outro quer muito receber. Imagina, pô, aquela ligação ali é... Aí olha o que acontece. Gente, isso aqui é uma coisa importante. Eles não compartilham o elétron aqui, tá? Ele dá o elétron, ele entrega, é teu o elétron. Aí esse daqui fica positivo, desculpa, esse aqui fica negativo, porque ele recebeu o elétron, ele recebeu uma coisa negativa, e esse aqui fica positivo porque ele deu o elétron, ele perdeu uma coisa negativa. Aí, olha aqui. Eu vou até apagar esse negócio aqui porque eu não preciso mais dele. Não vai dar pra apagar ali dentro. Agora, imagina só, se eu jogasse cloreto de sódio na água, o que ia acontecer? Ele ia simplesmente se desfazer todo na água. Se desfazer, eu digo, atomicamente ele ia se separar. Porque olha aqui a molécula. Eu vou desenhar aqui a molécula. A molécula é Cl ligado em um NH, tá? E a molécula de água, toda a parte positiva da molécula de água, ou seja, a cabecinha da água, vai ficar nessa parte positiva ou vai se grudar nessa parte negativa. Lembre, a cabeça, ela é negativa, tá? Ela tem mais elétrons. O O tem mais elétrons. Ele vai se grudar em algo que tá positivo ou em algo que tá negativo? Em algo que tá positivo. Então ele vai lá, se engloba com ele. E a parte do hidrogênio, tá, gente? Vai lá e atrai esse Cl aqui pra ele, ó. Se englobam, eles ficam juntos. Positivo atrai positivo, negativo repele negativo. Então eles se atraem de forma tal que a molécula de água, né, o sal de cozinha, ele é separado intramolecularmente, ou seja, no nível atômico, ele fica muito pequeno, por isso que a gente diz que ele está dissolvido na água. Tem coisas que não se separam em nível atômico, como, por exemplo, uma coisa apolar. Não tem polo para se separar. Aqui tem, olha aqui, o polo, uma parte vai ser atraída, vai se separar, ok? A água vai englobar aquilo ali tudo. Agora, uma coisa polar, porque a água ela tem uma ligação muito forte com ela mesma. A água tem uma ligação positivo com negativo muito forte. O que uma coisa neutra vai impactar na água? Nada, ela não vai fazer questão de se ligar, de se mexer, de interagir com aquilo ali. E nem aquilo ali vai fazer questão de se interagir, de se mexer com a água. Coisa polar se dissolve em coisa polar, se lida bem com coisa polar e coisa polar com coisa polar. Então, por isso que tem aquela regra, né? A polar dissolve, aqui ó, polar, oh meu Deus. A polar dissolve a polar e polar com polar. Com polar. É isso aqui. Aí tudo bem. Até aqui você pode me dizer, Luana, tá tudo entendido. Vamos pro próximo passo. E claro, vamos pro próximo passo. O que é uma pia, pensa assim, numa pia cheia de louça. E naquela louça tem gordura pra tu lavar das panelas. E tu tenta lavar com água, mas não sai. Tu bota água e não sai, gente, não sai de jeito nenhum. Parece que aquilo ali foi grudado com sei lá o que. Não sai, não sai. Você fica ali jogando água. Claro, a gordura. Gente, vamos lá. Tudo que é gorduroso, gordura, é necessariamente polar.
Opa, polar não, desculpa, apolar. Ela não vai ser dissolvida pela água. A água não vai fazer nenhuma questão de se conectar com ela. Pô, um negócio neutro, um trambolhão neutro entrando aqui dentro, vai entrar e vai ficar normal. Tanto é que se você pega um copo, né, aquele famoso experimento, você pega um copo, você joga a água aqui. Opa, tá muito grosso. Você joga a água aqui nele. E na parte superior você joga gordura. Não vai se misturar, não vai. Você pode tentar de todas as formas, não vai se misturar. Por quê? Porque a gordura é uma coisa polar. Aí tudo bem, muito bem. Você fez aí todo esse experimento, você já sabe disso, você tentou lavar a sua louça só com água, uma louça de gordura só com água, não funcionou. Então o que você vai pegar? Você vai pôr detergente. Mas como é que o detergente funcionaria para fazer com que essa água conseguisse, então, se misturar, entre várias aspas, com uma coisa que ela não vai misturar, que é uma coisa apolar? Então, o detergente é um trambolhão apolar. Apolar, totalmente apolar, igual a gordura. Ou seja, ele vai se dissolver com a gordura, né? Ele é isso aqui, ó, gente. Pensa que isso aqui é um trambolhão apolar, não tem polo. É só carbono e hidrogênio. Ninguém puxa pra ninguém elétron, é todo mundo muito estável ali. Um trambolhão apolar, e aí no final tem uma certa polaridade. Suponha que seja OH, não é OH, mas eu tô querendo dizer, suponha que seja o O, não é, tá? Mas no final ele tem uma polaridade gigante. Então aqui ele é polar, aqui é polar. E aqui é totalmente apolar, ou seja, é uma molécula anfifílica, talvez, né, modo de falar, com uma bipolaridade apolar. Essa parte aqui vai interagir com a tua gordura, a gordura da panela. Vou até desenhar aqui uma gordura de panela. Essa parte aqui vai interagir com a gordura da panela, que é isso daqui. Já essa outra parte aqui vai interagir com a água, que é essa parte aqui. Aí você vai me dizer, tudo bem, Luana, uma parte interagiu com uma, outra parte interagiu com a outra, mas como é que eles conseguem fazer com que se junte? Aí é que tá. Com essa molécula aqui de detergente, isso aqui é como se fosse uma molécula de detergente, tá? Como essa molécula de detergente, ela vai se dissolver. Em uma parte, ela se dissolve na gordura, tá? Ó, uma parte, ela se dissolve na gordura. Que é esse trambolhão apolar aqui. Outra parte, ela se dissolve na água. Vamos desenhar aqui embaixo como se ela fosse a molécula. Então, aqui nós temos a água. E aqui nós temos a gordura, sem se misturar, só tocando. E aqui nós temos a molécula. Quando a molécula chegar ali, um lado dela vai se dissolver totalmente nisso daqui. E o outro lado vai se... E o outro lado vai se dissolver, o lado polar vai se dissolver totalmente na água e o lado apolar vai se dissolver totalmente na gordura. Acontece quando ele se dissolver aqui na água, aqui na gordura, ele vai formar uma coisa conhecida como micelas. A gordura, como ela não quer ser... Ela não se dá bem com a água. Cadê? Aqui. Como a gordura ela não se dá bem com a água, se ela tiver ou com coisas polares... Quando ela estiver num ambiente muito polar, ela vai sim se formar em micelas, ou seja, ela vai se voltar toda para ela. Vamos supor, uma coisa de gordura aqui. Uma coisa de gordura aqui. Vamos supor que fosse um fiapo, tá? É um fiapo. Esse fiapo aqui. E aí tem outro fiapo de gordura aqui, e no meio deles tem muita água. E aí tem mais outro fiapo aqui. No final, tu pode ver... Esses fiapos, eles vão se juntar. Por quê? Porque eles querem encontrar um espaço onde tem o mínimo... Oh, meu Deus. Peraí, gente. Eu vou excluir isso daqui, tá? Eles vão se juntar. Eu vou desenhar aqui próximo, porque não tá dando pra levar assim. Eles vão se juntar. Por quê? Porque eles querem se cercar o mínimo possível de água. Então, eles vão se juntar formando uma micela.
Uma micela é como se fosse como se eles tivessem feito uma membraninha assim, e a gente agora tá delimitando a nossa área, a gente ocupa esse espaço aqui. Então, vão formar micelas, só que o detergente, ele vai ser capaz, gente, de formar micelas muito pequenininhas dessa gordura, muito pequenininhas, tipo assim, ó. Vou desenhar aqui uma bolinha, outra bolinha e outra bolinha. Em volta, a membrana dessa micela vai ser uma coisa polar. A membraninha dessa micela vai ser uma coisa polar. O conteúdo de dentro dessa micela vai ser a coisa apolar, a própria gordura. Então, a membraninha vai ser polar, então a membraninha vai se dissolver em água. Agora, a parte interna vai ser totalmente apolar, não vai se dissolver em água. Só que vai estar em moléculas tão pequenininhas, mas tão pequenininhas, que é como se tivesse se dissolvido em água. E aí tu vai conseguir passar a esponja no detergente e vai conseguir livrar todas essas camadas aqui gigantes de gordura que tem na tua pia. Vai parecer que tu conseguiu dissolver a gordura em água. Na verdade, tu não dissolveu a gordura em água, tu fez esse processo aqui. Tranquilo? Agora, tem muito mais coisa, como por exemplo, aqui na água, a gente poderia pegar esse mesmo exemplo aqui, ó, pra copiar. Pra explicar, ó, colar. Pra explicar um conceito ainda mais profundo. Deixa eu... não vai apagar aquele ali de trás, não. Vou fazer assim, pronto. Para explicar um conceito ainda mais profundo, de corrente elétrica, tá? Se eu dissolver sal de cozinha, imagine que esses aqui sejam os sais de cozinha, tá? Então, se eu dissolver sal de cozinha aqui na água, eu sei que não é essa cor, mas eles não estão me deixando pegar a cor que é. Se eu dissolver um sal de cozinha dentro da água, o que é certo que vai acontecer é que eles vão se dissolver. Num lado vai estar 100% aqui, ó, o Na vai estar aqui e o Cl vai estar aqui, dissolvido, né? Pô, eles se afastaram, a água dilacerou eles. Só que quando a água dilacerou, o Cl continuou com aquele elétron que ele tinha mais. E o Na perdeu aquele elétron que ele tinha. Então ele ficou positivo com a perda do elétron e ele ficou negativo com o ganho do elétron. O que acontece? Um lado é positivo. O que tem aqui nessa água? Que mal me pergunte, o que tem nessa água conectando os dois? Uma coisa chamada DDP. Diferença de potencial. É isso que tem nessa água. Uma diferença de potencial, uma DDP, uma voltagem, uma tensão, tem volts aqui, ó, voltagem, tensão, tem tudo isso, tá? Tudo isso tem aqui nesse corpo hídrico. Pô, maluco, se tem uma DDP, se eu boto uma corrente elétrica aqui dentro, ela vai ser conduzida só pela diferença de potencial. Só pela diferença de potencial. Se eu boto amperes aqui, se eu boto uma corrente elétrica, se eu jogo um fluxo de elétrons, acabou, vai ser conduzido. Por isso que a água normal, ela não conduz corrente elétrica. Só que você não tem água normal na sua casa, então não seja louco de colocar uma corrente elétrica e ver se a água está conduzindo, porque a sua água não é água pura, pelo amor de Deus, a sua água, mesmo que não tenha NaCl, dentro dela tem outros sais ionizantes que fazem esse mesmo processo, então não faça esse teste em casa. Posto isso, pronto, água pura, água destilada, H2O puro, não conduz corrente elétrica, tá? Não conduz corrente elétrica. Essa aqui foi a aula, caso vocês queiram algum outro tipo
algum outro tipo de tópico, algum outro tipo de curiosidade, alguma coisa que vocês acham que vão cair no Enem, vocês podem vir até mim, me perguntar e eu vou responder, seja nos comentários, seja fazendo um vídeo sobre, certo? É isso, tchau!